querido do Antigo ao Novo, acesse o site do antigoanovo.com, que lá você vai encontrar os links para nossas redes. A gente tem podcast lá no SoundCloud, a gente tem Face, a gente tem Insta, então corre lá, dá essa força, segue a gente e compartilha as coisas. E vamos começar aqui, deixa eu apresentar o elenco, né, gente? Vamos apresentar aqui Rafael Heitor. E aí, Sheldon, mas Sheldon também, vamos que vamos para mais um episódio aí. E o Sheldon, e aí, mano? Fala galera, tudo beleza com vocês aí que tá ouvindo a gente pelas ondas de rádio e a galera que tá assistindo a gente também no YouTube, um abraço aí pra todo mundo e é um prazer estar aqui com essa trupe aqui, firmeza. E é isso aí, hoje é um novo estilo, né? Uma nova modalidade. A gente tem programa dentro do Antigo ao Novo, a gente tem várias temáticas, Sim, né? sim. E a temática de hoje, a nossa proposta de hoje é uma parada mais bíblica, mais reflexiva. A gente vai pegar um texto bíblico e ir conversando sobre ele, né? E ir pegando o que Deus tem de precioso nesse texto. E pra começar este quadro, Rafael, o que temos aí? Nada mais significativo, nada mais marcante do que o Salmo 23. Eu acho que a gente não podia começar de outra forma. Salmo 23 é incrível, né, emblemático, é um salmo emblemático. Exato. Está aí aberto nas casas, igrejas, Até quem não é cristão sabe isso aí. desviado. É o que mais fala. Eu acho que ele compete aí com aquele smile em camisa. O Salmo 23 aí eu acho que é o mais difundido da palavra. Eu acho que é o capítulo mais difundido da palavra. Esses dias eu tava pensando no São Tomás de Aquino, né, que ele fez 30 anos e nessa época ele decorou a Bíblia, assim, porque é um cara, né, Normal, era um né? cara normal, né, 30 anos de idade, decorar a Bíblia tranquilo, né. Aí eu falei, cara, eu tenho 32, deixa eu ver, aí eu comecei a citar o Salmo 23, pelo menos um eu consegui, um Salmo, o 23 eu consegui Não, e recitar. pior ainda agora na nossa situação, né, porque antigamente você tinha uma dificuldade de ter acesso à Bíblia ali a qualquer momento, né, e hoje não. O celular tá com a Bíblia ali, você não precisa decorar. Se tu quiser programar pra ficar pulando versículo mais, na tua cara, também. de hora em hora, ele fica. Mas ainda tem mais, você não precisa decorar, porque tu coloca no Google. Exatamente. Quem não fez isso, Qual é que aquele atira a primeira versículo mesmo que fala sobre pastor e cajado? E aí você vai ser Aí tu convidado coloca para dar uma cajado, mensagem. Cajado, salmos, né? Tu tem uma noção, né? Quem não fez isso, que atire a primeira pedra. É, desse jeito. Mas então vamos ao texto. Vamos lá, então a gente vai fazer uma lida dele completa e depois a gente vai ponto a ponto. Ele é um salmo pequeno, então a gente vai fazer a leitura completa. Propõe a gente fazer a leitura numa versão da Almeida. Então pode ler aí, Sheldon, pra gente. Beleza, então vou fazer a leitura aqui. Versão Almeida, que é a mais conhecida. Mais né? conhecido. Uhum. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Olha aí, ficou até bonito encerrando com a O amém foi por minha conta. Lindo, lindo, lindo. Então vamos lá então, né? Vamos tentar. Mas agora vamos por Eu fiz partes. questão de ler nessa versão justamente porque quando o pessoal lembra de Salmo 23, lembra de Senhor, meu o Senhor é o meu pastor, E nada me faltará. nada me faltará. O versículo Mais ele é emblemático, né? do nada me faltará. Nada, do que o Senhor é meu pastor. exatamente. Ele gera confusões, o nada me faltará, né, Sheldon? É verdade, eu acho que esse versículo, nada me faltará, melhor, versículo 1 aí do Salmo, ele é polêmico, porque ele dá uma interpretação, principalmente essa versão que nós fizemos a leitura, dá uma interpretação de um Deus que é um pai rico que me dá tudo que eu quiser.
né? Então assim, as coisas virão e aparecerão do nada e imediatamente na minha frente. A gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Há uma primeira vista, e seguindo isso que o Sheldon falou, a gente vê a ideia de apenas suprir necessidades, né? É como se, ao aceitar o Senhor como nosso pastor, o grande pastor que temos, nós temos então alguém que somente veio para suprir necessidades do homem. O homem estava precisando de alguma coisa para se interter, para se completar em nível até material, e de repente ele aceita esse pastor, e esse pastor de repente entrega as coisas que ele precisa. No domingo eu levei uma palavra de oferta para nossa igreja, e eu falei sobre prosperidade, né? Há um conceito bem difundido de prosperidade que é bem diferente, entendo eu, do conceito que a palavra traz de prosperidade. O conceito que eu mais gosto de prosperidade é a ausência de necessidade. Porque a gente olha para as pessoas, às vezes, ela tem de muito dinheiro, tem uma condição financeira extraordinária, que nem, 10% da população tem seu emprego, casa e tudo, e você vê que a pessoa não é satisfeita. Sim. E eu acho que essa palavra satisfação que é importante. Então, essa pessoa não é próspera. E às vezes você olha uma outra pessoa que não tem tudo isso, mas ela encontra satisfação no Senhor. E plenitude, né? E plenitude total, né? E é interessante aqui trazer para vocês uma tradução desse mesmo salmo, esse mesmo versículo, que diz assim: e aí você já percebe uma mudança de paradigma. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula. De nada terei falta. E isso muda completamente. E isso é interessante porque isso gera uma abordagem muito errada se a gente ler e entender e assimilar daquela primeira forma que o Sheldon falou, e nada me faltará. Porque o nada me faltará, a pergunta que fica aí se te faltar algo, o Senhor é teu pastor? É essa pergunta que as pessoas fazem. Então, elas leem errado e falam assim: não, então se eu estou tendo falta de algo da minha vida, então quer dizer que o Senhor não tem sido meu pastor. Se o Senhor não tem sido meu pastor, eu não sou cristão. Essa é uma leitura, uma exegese desse texto totalmente errada. Por isso que, à luz dessa tradução que o Sheldon trouxe, de nada terei falta, ele faz muito mais sentido, porque é uma suficiência da parte da pessoa que aceita o Senhor como seu pastor e não vê falta de nada, porque ele já tem tudo, ele encontrou tudo, completou o que ele queria. Que é Cristo. Que é Cristo. Então, agora, né, trazendo para a nova aliança. Pois é. Então, Cristo seria o tudo, né? Seria a satisfação total. Aqui não se está falando de bens materiais. E você tem a parábola... Inclusive, Jesus é o nosso sábado, né? Sim, Jesus é o nosso alimento, Jesus, a nossa comida é fazer a vontade do Pai, então ele vai completando tudo. Perfeito. E é interessante, eu estava até conversando com a minha esposa ontem a respeito de quão bonito é aquela parábola a respeito daquele homem que acha a pérola de grande valor, né? Então quando ele entende que ele achou tudo, a coisa mais preciosa, ele abandona tudo, ele vende tudo para conquistar aquela, porque aquilo era o que ele buscava a vida toda dele, aquilo era o alvo da vida dele. Então quando ele encontra aquilo, de nada terei falta. Então eu vendo tudo, ele satisfeito, né? Exatamente, ele tem a suficiência, ele é suficiente em Deus. Eu preciso de Deus. Mas está tudo pegando fogo, eu só quero Deus. Mas eu tô passando necessidade, eu só quero Deus. Mas o diabo tem se levantado, eu só quero Deus. Então é essa suficiência que esse texto tem falado. Juntando o começo, né, quando a gente vê que é um salmo de Davi, e a gente sabe que Davi era um pastor de ovelhas. Perfeito. E aí ele começa: o Senhor é meu pastor. E aí a gente está bem claro pra gente que tem uma analogia aí com o pastoreio de ovelhas. Sim. E tem um filme assim que eu gosto do filme, né? Assisti quando era criança, gostava, mas porém uma coisa no filme me deixava um pouco chateado, que é o Baby, o porquinho. Eu pensei que você ia falar um outro filme. O Baby tinha as ovelhas e ele falava assim: as ovelhas são burras. E aí as ovelhas eram animais muito burros mesmo, né? Então tinha o cão pastor lá que ajudava, pastoreava elas, né? E às vezes quando tu fala
quando tu é cristão, tu fala assim, eu sou uma ovelha, né? Ele é o meu pastor, eu sou uma ovelha. Aí fica, né? Ovelha burra. Fica lembrando disso, né? Você é uma burra. Com um trauma. E é claro que quando a gente pega uma parada na Bíblia pra fazer uma analogia, a analogia ela nunca é perfeita, né? Sim. Ela é uma extração ali daquela realidade, tem uma realidade, tu pega um pedaço pra mostrar o que tu quer falar, né? Aqui, na verdade, Davi, como ele era um pastor, como você falou, ele tá... o fato que ele quer mostrar nesse caso é a visão de um pastor cuidando das ovelhas. É um cuidado que vem de cima pra baixo. Ele não tá tanto querendo gerar um aspecto de não inteligência por parte da ovelha. Você é um animal, você é uma ovelha, você é um ele não tá simplesmente chamando de um animal irracional, ele tá valorizando que um pastor cuida e se dedica às suas ovelhas. A gente vai ler que no decorrer do versículo 2, né? Sou meu pastor, nada me faltará. Aí deitar-me faz em... Deitar-me pela NVI, em verdes pastagens me faz repousar. Sim. E me conduz a águas tranquilas. Então tá falando aí do trampo do pastor mesmo. Trampo do pastor. Mas eu acho que tem toda figura de linguagem, desculpa até, Sheldon, mas toda figura de linguagem isso é muito interessante. Você só consegue entender o Salmo de Davi quando você entende que Davi tá fazendo toda a figura de linguagem em cima do que ele era, né? Que era do que ele era. Assim, eu tenho também uma visão em relação à própria ovelha, porque... tendo em vista que a ovelha depende totalmente do pastor para ser conduzida, mas também o pastor ele tem hierarquia sobre a ovelha, então ela tem que caminhar por onde ele quer que ela caminhe, sob pena dele pegar o cajado. Então dizer o Senhor é o meu pastor não é algo simples. É reconhecer uma autoridade. Uma autoridade. É um reconhecimento muito forte de autoridade. Se ele é meu pastor, eu tenho que caminhar pelos caminhos que ele me colocar, de forma a confiar totalmente nele. Não é só... Então é o pasto que ele achar melhor. O pasto que ele achar melhor. O rio que ele achar melhor. O rio que ele achar melhor. Seguro. O rio é por isso que fala de águas tranquilas. Não é qualquer rio, é um rio de águas tranquilas. Então, esse cuidado que o Sheldon tá falando é sensacional. Não é aquilo que eu quero. Ele não vai me levar... Eu não vou como ovelha falar, pastor, me leva naquele pasto ali que pra mim eu gosto daquele pasto ali. Aquele pasto ali, ele tá do jeitinho que eu gosto. Não tá nem muito verde, nem muito amarelo. Não é isso. É o pastor olhando e falando, olha, as minhas ovelhas precisam daquele pasto. E tem uma outra situação. A ovelha, ela... pelo menos até onde eu sei, ela não fala, né? No filme fala. Então, como é a comunicação? No filme falava, né? Como é a comunicação dela com o pastor? Como é que o pastor sabe o que ela necessita? Ela vai colocar... na verdade, ela vai gemer, mas é o próprio pastor quem vai identificar tudo. Aquela questão do Abba Pai, né? Que é o balbuciar da criança pequena, né? Quando Jesus começa a falar ali Pai Nosso, né? A palavra que ele utiliza é Abba, né? E é justamente esse balbuciar, porque a ovelha, ela não tem certeza do que está acontecendo com ela, mas ela sabe que, por exemplo, ela está sentindo uma dor. Mas quem vai, de fato, saber tudo é o pastor. É o pastor que vai saber a necessidade correta dela, é o pastor que vai poder encaminhar, por exemplo, se ela estiver doente. Às vezes a ovelha não sabe que se ela continuar mancando daquele jeito, ela vai piorar, degradar mais ainda. Então, assim, eu acho muito forte essa analogia entre nós como ovelhas e Deus nosso pastor. Então, você gritar isso, você declamar e falar, o Senhor é meu pastor, há uma série de situações que estão envolvidas dentro disso daí, bem fortes. Você tem que ter fé para falar isso, não é uma coisa fácil. Não é simples, né? Não é simples. Não é simples, é uma pequena frase, mas que ela tem tanto poder. Esse primeiro verso, a gente tá falando do primeiro e segundo verso ainda, ele tem tanto poder que ele é uma expressão de fé completa. É um reconhecimento de autoridade, é um cuidado pastoral que a gente só vê na figura de Jesus Cristo, é a ideia de suficiência nele. Eu não preciso de nada, eu sei que a destra dele vai me conduzir, então eu sei que é a visão dele que vai me levar em lugares que eu preciso passar, que a gente vai ver no texto que nem sempre são pastos verdejantes. Isso é muito interessante. E tá falando de corpo, né? De alimento, tá falando de espírito, exato. Tá falando de tudo. Exato, isso aqui é a vida do cristão. É completo. Davi aqui, quando ele escreve esse pequeno salmo, ele dá todo o cerne quando você aceita o direcionar de Jesus na sua vida. Isso é incrível. Guia-me ao pasto, leva-me para águas tranquilas. Próximo. Restaura-me o vigor,
Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí é onde Verso extrapola, 3. né? Que o 2 fala de físico, né? Comida e bebida. Isso. E o 3 fala de alma, né? Sim. E já fala de bens imateriais, justiça, amor, Fala de justiça. que, né, fala que já de... são... Restaurar vigor. Já é algo transcendente, né? Não é A gente só na passou parte... do físico. Isso. Não é só... Porque, ó, justamente, para quem acredita na dualidade do corpo e alma, né? Você tem as necessidades que são do corpo e você tem as necessidades que são próprias da alma. Sim. Você tem os elementos que são transcendentes. Nós temos que cuidar dos dois. E tem cuidado. Com certeza, a palavra O pastor é toda cuida dos dois, Pastor é isso cuida, que né? Ele tá falando. É o pastor que tá cuidando, não é a ovelha que tá achando, olha, eu preciso disso. Não, é o pastor, olha, você precisa disso e agora eu vou te levar pra esse outro canto pra te alimentar nessa outra área. Isso é muito lindo. E a versão da Almeida, ela traz refrigera minha alma. Sim. Então, para mostrar mesmo que é algo que o cuidado dele vai ser corpo e alma. Vai ser tanto exterior como o interior. Perfeito. E aí, continuando, a gente pode falar então sobre um outro aspecto que após a gente ter esse alimento tanto espiritual quanto do físico, ter esse vigor restaurado, a gente entra numa área mais complexa, mais obscura, que é quando ele fala do andar por um vale de trevas e morte. E é interessante que isso já encontra, talvez, já vai de encontro, né? Que vai contra ao que o primeiro versículo costumeiramente se entende pelo primeiro versículo. Porque se eu falo, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, eu sou suficiente de bens materiais carregado, mas o que está acontecendo aqui? Porque nessa situação do versículo 4 ele fala por um vale de trevas e morte. Então é uma de extrema falta, com certeza, nem que seja de segurança e alguma coisa, né? Sim, aqui esse vale é um vale perigoso, onde não há luz e o perigo de morte ronda. Então tem alguma coisa errada. Se nada vai me faltar, então me falta segurança. Se eu estou sendo guiado, porque a gente nunca pode perder o que o Sheldon falou, e é importantíssimo. É o pastor que guia as ovelhas, então elas não estão andando aqui porque elas se perderam. Não é esse o texto que Davi quis dizer. Aqui Davi está falando que é o próprio pastor que está guiando ela por vales de trevas e mortes. Mas aí tem o porém. Ele fala que não há o que temer, porque não tem medo do perigo, porque ele sabe que o pastor está com ele. Então o pastor não abandonou, o pastor não falou assim, olha, agora tu tá pronto, tu tá alimentado, tu tá saciado, agora vai por aí, anda nesse vale. E o próprio salmista traz em outros aspectos essa situação, ele fala num texto, muitas são as aflições do justo, né? Muitas são. O Evangelho também. Não tem pode correr. O Evangelho também traz isso, que no mundo tereis aflições, né? Então assim, o vale da sombra e da morte é inexorável. Todos nós vamos passar em algum momento e conduzido pelo pastor. Sim, porque o vale da sombra da morte produz coisas. Paulo diz que a tribulação produz esperança, perseverança, produz experiência, entendeu? Então há uma necessidade para que a gente passe pelo vale da sombra da morte. E aqui ele continua que nós não teremos medo do perigo, porque ele está conosco. A tua vara e o teu cajado me protegem. E isso é muito interessante, porque aqui ele começa a falar já de algo a respeito de correção e salvação. Vara e cajado. A vara e cajado do pastor é muito interessante, né? Muita gente já ouviu falar sobre isso. Já tem pregações lindas e grandiosas sobre a ideia da vara e do cajado, que é o cajado do pastor. Ele tem aquela curvazinha na ponta, então quando ele segura na curva, ele segura para corrigir, como uma vara. Mas quando a ovelha, por exemplo, ela se precipita num buraco em alguma coisa, ele segura a ponta reta e usa a parte curvada para resgatar a ovelha. Então é a ideia do cuidado. Então aqui Davi está falando que o pastor ele olha para suas ovelhas e ele sabe o momento em que ele precisa salvá-las e o momento que ele precisa corrigi-las. Só ele tem autoridade para isso. Isso é um outro fato. Aqui é o pastor, é Cristo corrigindo e discernindo a respeito do que a ovelha precisa e não do que ela quer. Correto. Completo.
Sobre correção aí, tipo, não é uma coisa muito legal, né, pra gente. A gente não gosta muito de ser corrigido, né? A gente sente mal, sente ruim. E isso é muito interessante, porque a ovelha, ela identifica o pastor e ela não se afasta do pastor quando isso acontece. Na verdade, ela fica mais apegada ao pastor, porque ela entende a proteção. Então, eu entendo que essa parte da correção é muito difícil, principalmente quando a gente acha que a gente não merece. E quando a gente acha que a gente merece? Nunca. Então esse é o grande problema. E eu acho que a experiência, às vezes a gente fala assim, não, mas eu aceito ser corrigido, Sheldon, só desde que seja por Jesus Cristo, você não pode me ajudar. Então esse é um grande problema. Às vezes Deus levanta alguém, o nosso amigo, irmão, instrumentos, para falar assim, olha, eu tô lembrando aqui de Davi quando foi corrigido. Davi ouve aquela historinha. Foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá. Mata esse homem, quem fez isso? Aí fala, é você esse homem. Então, então esse cuidado do pastor levantar instrumentos, como o Sheldon falou, a gente tem que identificar. Porque isso é para correção. Isso é a vara sobre nós e a gente vai se achegar mais a Deus. Então, a gente precisa aceitar isso. Jesus, ele coloca pessoas certas, ele sempre tem pessoas certas para nos ajudar, tanto no momento que a gente precisa de correção, quanto no momento que a gente precisa de cuidado. Agora tem polêmica. Eita, vai lá. Versículo 5, vou deixar o Rafael ler. Versículo 5, NVI. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Aí. Essa parte. Estamos diante de sabor de mel. Será que a gente. Eu vou pisar nele. Será que é pra mostrar pra todo mundo que eu tô no banquete? Pois é. Todo pau que você tá lá embaixo. Exatamente. E aí, Rafael? Então, aqui eu tenho certeza que... Rafael no fogo, né? Não, mas vamos lá, vamos encarar isso aí. Aqui, o salmista não está falando sobre vingança. E muito menos... Sapatear na cara das inimigas. Das inimigas, não é Porque isso. senão, se a gente não... A interpretação da Bíblia, ela tem que ser sempre à luz dela mesma, né? Então, e o contexto completo da obra redentora de Cristo. E aí quando você olha uma situação como essa, principalmente à luz de algumas músicas e ensinamentos que nós temos tido ultimamente, você fala, poxa, mas isso aqui tá corroborando então, né? Então isso aqui, eu posso fazer isso, eu posso montar um banquete, a pessoa vai na literalidade. A gente tem falado, é tudo figura de linguagem. Aí quando chega aqui a pessoa quer literalidade, eu quero um banquete na frente dos meus inimigos, olha só como eu imagino que essa pessoa tá o inimigo lá, aí eu tô com uma perna de pernil assim, grandão de frango e lá comendo assim, olhando pro ele tá com a codorna. Olhando. Isso não parece nada com o ensino de Jesus. Mas as pessoas acham que isso embasa esse comportamento. A questão aí é quem é o inimigo. Perfeito. A gente... esse aqui não é o inimigo simplesmente aquela pessoa que foi uma luta pra você. Isso não é sobre isso. Não é sobre... Jesus nos ensinou que é nosso inimigo. Isso, exatamente. Cara, esse inimigo... Seus adversários não são carne, não são sangue. Isso são inimigos espirituais. Então ele tá falando que ele vai te honrar na comunhão, quando você tá na comunhão, na mesa com Cristo. Isso aqui... Quem são nossos maiores inimigos? É o adversário, mas é principalmente... o que ele usa para nos atacar. Sim. Nossas fraquezas são nossos inimigos. Então, a nossa própria carne vai estar diante de nós e vai falando, meu Deus, você está saciado em Cristo e não em mim. Isso é o seu inimigo. Eu vejo eu mesmo como um dos meus maiores inimigos. Quem é que pode, por exemplo, impedir a ação de Deus na minha vida de fato? Não é a pessoa que está do meu redor, não é o próprio diabo. Não, sou eu. Eu é que posso decidir, não, eu não quero esse caminho, eu quero aquele outro caminho, eu quero fazer aquilo. Então esse meu eu pode ser o meu maior inimigo. Perfeito. Eu acho que não é o outro ser humano. Por quê? Ao contrário do que a gente imagina, o outro ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Se ele é a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que amá-lo. Ele nunca vai ser o meu inimigo propriamente dito. Pode ser alguém que habite ele, que ele pode ter sido instrumento do meu inimigo.
mas nunca vai ser meu inimigo. Nunca levar para a pessoa isso, e sim para você. A gente tem que entender que se a gente tem o discernimento a respeito da palavra, então a gente sabe que quando alguém nos ataca, quem está atacando ele está sendo só um instrumento para nos atacar. Então a gente tem que entender esse texto de um banquete na presença de inimigos como um banquete na presença dos nossos adversários. Aqui a nossa luta não é contra a carne. Às vezes não aguentar a crítica sem dar uma resposta, o problema às vezes não é a crítica. O problema é a minha falta de temperança, por exemplo. Sim, perfeito. Então a minha falta de temperança é o meu maior inimigo. Não é a pessoa que veio fazer uma crítica a mim. Porque se não fosse, se eu tivesse temperança, aquela situação provavelmente se resolveria de uma maneira muito boa, porque a ação do fruto do Espírito, que seria a temperança, ela ia atingir aquele outra pessoa que tá me trazendo uma dificuldade. Sim. Entendeu? Então, meu maior inimigo são essas situações ao nosso redor. E isso é interessante, porque na medida que você não vence os seus inimigos reais, que como o Shadow falou, que normalmente somos nós mesmos, a gente se afasta dessa mesa. E aí, afastar dessa mesa, é comunhão. Então ele está falando, se você sai da mesa do Pai, você perde a comunhão. Então é justamente sobre isso que o salmista aqui ele quis expressar. Na presença do banquete do Pai, na comunhão do Pai, os meus inimigos ficam, caraca, eu não tenho como vencer esse cara. E inimigo não é pessoa, é o seu eu, é a sua vontade de fazer o mal, é o seu egoísmo, é tudo isso que eu acho que isso, inimigo não são pessoas, é bem assim... claro, pra ficar bem batido. E ele termina falando sobre óleo e vinho. Lê aí ele fala assim, tu me honra ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Os dois são tipos do Espírito Santo. Perfeito. É um transbordar na comunhão, é na mesa. Você não transborda fora da comunhão do Pai, você só transborda quando você está na mesa, quando você está na comunhão. Cheio do Espírito Santo. Perfeito. Cheio do Espírito Santo. E é só assim, é só vencendo o inimigo, é só não dando lugar para o inimigo e habitando na mesa. Certamente a bondade. Eita, aí é para encerrar, hein? Certamente sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Completou o que ele estava dizendo o salmo inteiro, né? Pra tu não poder usar esse salmo para outras coisas, né? O completou, ele tá falando da comunhão mesmo. Perfeito, ele não tá, é para não deixar dúvidas. A gente que acha dúvidas aqui porque a gente não lê o texto. A gente pode pegar um versículo só ali, nada me faltará. Nada me falta isso, exatamente. Completando aí, então. E a bondade e a fidelidade, o Rafael falou sobre isso, bem interessante. Eles são a comunicação com o outro. Sim. No caso, a bondade. A gente não é bom com o Senhor. A gente só tem como ser bom com os outros. O semelhante. Semelhante. Agora a fidelidade é para com o Senhor. Então... Aí envolve santidade, envolve... cria uma ligação. É o elo completo, né? É aquilo que Jesus falou. Quais são os grandes mandamentos? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Fidelidade. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Bondade. Então são os dois mandamentos aqui, lá no Velho Testamento, já apontando para Cristo. Davi, que vinha o seu Senhor e ninguém entendia, falando de alguém que seria filho dele, da sua geração, mas ele o tratava como superior à autoridade. Davi sacou Que muita gente ainda até hoje está tentando sacar. Pode crer, então a gente matou aí Salmo 23. Espero que você aproveite e aprenda realmente as coisas maravilhosas que Deus tem pra passar pra gente. Beleza? Beleza, é isso então, aí. Encerramos. Muito bom, olha. Eu acho que eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo aí, assistindo, ficaram abençoadas aí, porque eu vi o Espírito Santo aqui agir na interpretação desses textos bíblicos. Uhul!